Olá, muito boa tarde, meu querido povo do Marajó. Começando mais uma edição do Balanço Geral, agradecendo o carinho da sua audiência, a sua companhia. Lembrando que você faz parte da nossa programação através das multiplataformas. A gente já está transmitindo também no Facebook e no YouTube, tem nas redes sociais. Você acompanha o Balanço Geral também no canal 27.1, 27.2, aqui na região de Breves, Bagre, Curralinho, Melgaço. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. O nosso interativo está aberto para você fazer parte da nossa programação, mandando a sua mensagem e também a sua opinião aqui dentro da programação da Marajó TV. Na edição de hoje eu te trago um desfecho de uma situação que a gente começou a acompanhar literalmente desde o início, que foi a morte de um jovem às margens do rio Amazonas. Primeiro a gente trouxe a matéria, depois desse protesto, que inclusive aconteceu a semana passada. A gente noticiou com entrada ao vivo, teve uma mobilização por parte da comunidade e agora o desfecho dessa história chegou, inclusive com a prisão do suspeito da morte desse jovem lá no município de Gurupá. O principal suspeito de ter agredido este jovem, ele foi preso ontem lá no município. A gente acompanha essa história e daqui a pouquinho a gente vai trazer informações aqui dentro da programação do Balanço Geral, porque é uma história de grande repercussão, muita comoção no município de Gurupá e agora a gente tendo o desfecho dessa situação já com a prisão do suspeito. A gente tem imagens do momento em que a polícia chega com o suspeito lá na delegacia. É claro que a gente já vai trazer o posicionamento das autoridades, bem como o andamento da investigação. Este é o suspeito. Daqui a pouquinho os detalhes, as informações aqui dentro da programação da Marajó TV, a gente vai trazer para você. E também na edição de hoje do Balanço Geral, uma programação muito bacana, um bate-papo com as mulheres, né? A gente está no mês considerado o mês das mulheres. Tem o Dia Internacional da Mulher, tem programação de homenagem para as mulheres e na edição de hoje do Balanço Geral a gente vai trazer um conteúdo especial também sobre essa programação. Mas a gente começa falando de coisa boa porque hoje pela manhã aconteceu lá na Câmara de Vereadores do município de Breves uma sessão solene de homenagem a um policial, um PM, que mesmo em um dia de folga conseguiu evitar uma tragédia, um assalto. Ele acabou ficando ferido, mas graças a Deus se recuperou e hoje pela manhã foi realizada uma sessão de homenagem à bravura desses policiais, bem como o trabalho que é realizado aqui na região do Marajó e os importantes resultados que chegam aqui para a população a partir do trabalho da Polícia Militar. Os detalhes você vai ter na reportagem agora do Rubenil Miranda. Policial militar é homenageado na Câmara Municipal de Breves por ato de bravura. Na manhã de hoje, a Câmara Municipal de Breves realizou uma sessão solene em homenagem ao policial militar Jean, que evitou um assalto em via pública na cidade durante sua folga. A moção de aplausos foi requerida pelo vereador Alex. O Jean, passou por um momento, muito complicado, difícil, onde ele estava indo com a sua namorada, para sua residência, enquanto ele se deu com dois assaltantes, que ali é onde trocaram tiro, onde o Jean foi baleado, mesmo baleado, conseguiu enfrentar, conseguiu reagir, ali lutando com a sua própria vida e hoje a gente fica feliz por ele estar aqui hoje vivo, recebendo uma linda homenagem, onde eu apresentei uma moção de aplauso, de reconhecimento da Câmara Municipal de Breves e da sociedade brevense, onde ele merece ser homenageado. O policial Jean demonstrou coragem e compromisso com a segurança pública. Mesmo estando fora de serviço, seu ato de bravura é um exemplo para toda a corporação e merece reconhecimento. É um momento de alegria, um momento de júbilo. A gente sabe que o nosso papel principal de preservação da ordem pública, da vida, então é o nosso cotidiano, é o nosso métier, o nosso dia a dia, é a nossa realidade. E realmente a gente sabe que o papel da excelência é a constância, é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo quando a gente está cansado, está realmente exausto. E o papel policial militar, a atividade é essa, é um celibato, é um chamado, a gente faz por amor, e a gente faz ainda que no silêncio, no secreto, muitas das vezes. A sociedade ela não imagina e não tem noção
da importância e da dedicação que é feito ao nosso trabalho. E também realmente é muito bom, né, ser valorizado, ter esse olhar mais de perto da sociedade, da Câmara Municipal, e com muito orgulho, com muita felicidade que a gente recebe essa comenda, recebe principalmente o que passou o policial, como você colocou, o momento de folga. Ele estava ainda com a sua esposa também na garupa, mas em nenhum momento ele se furtou de fazer o que precisa ser feito, do seu papel quanto agente de segurança pública, a sua responsabilidade acima de tudo, e encarou o perigo iminente da morte, né? Graças a Deus, mesmo baleado, ele saiu com vida, né? E continuamos, é o nosso dia a dia, é a nossa realidade, é o nosso chamado, e fazemos aquilo que precisa ser feito, mesmo com o sacrifício da própria vida, dedicando dia a dia a nossa vida, a nossa responsabilidade em prol da sociedade. Então esse é o nosso objetivo, e com muita felicidade, volto a repetir, a gente merece essa justa homenagem, né, e essa valorização da sociedade. A justa homenagem ao policial Jean mostra que, mesmo em sua folga, um PM está sempre pronto a servir e proteger a sociedade. É um ato de grande relevância para a instituição, uma homenagem que a Câmara dos Vereadores concede ao nosso policial, o soldado Pinheiro, e por um ato de sobrevivência e legítima defesa dele e da esposa, ele se confrontou com os criminosos. Teve êxito, impediu o crime, sofreu lesão grave, né? Foi atingido na perna, mas com a graça de Deus e com a resiliência que ele tem, ele está se recuperando bem, retirou os pinos, está no processo de fisioterapia, e esse momento ele vem ser homenageado, né? Assim como o comando regional, na pessoa deste comandante, vou proceder à questão vou solicitar, né, a questão da promoção por bravura, né, para o militar em decorrência da situação heróica, né, e pelo risco que ele correu, assim como da sua esposa. Atos como esse orgulham a corporação e merecem ser reconhecidos e compensados. A Câmara Municipal de Breves parabeniza o policial Jean por sua coragem e dedicação à segurança pública. Gente, inegável a importância deste momento. E apesar de muita gente ainda defender bandido, eu, entre defender alguém que estava assaltando, cometendo crime, ameaçando a vítima, e um policial de folga que, em um ato de bravura, decidiu defender uma vítima de todo esse crime, eu, sem dúvida nenhuma, prefiro defender a polícia e as autoridades, porque, meu irmão, o que tem de bandido dando uma de vítima nas redes sociais é impressionante. E ainda tem gente que tem a coragem de defender bandido, meu irmão. Bandido tem que ser preso, bandido tem que sofrer os rigores da lei, bandido tem que ser condenado, bandido tem que ser tratado como bandido. E gente de bem, cidadão de bem, tem que ser tratado com honraria e com respeito. É assim que deveria ser a sociedade, apesar da gente estar numa sociedade um pouco que tenta deturpar esses valores, em que às vezes tem-se mais direito para quem comete crime do que para quem pratica um ato de justiça. Lamentavelmente, essa que é a verdade. E, meu irmão, entre alguém de bem que está defendendo a sociedade e um bandido, eu espero sinceramente que a pessoa de bem sobreviva e que o bandido pague pelas suas escolhas e pelas suas consequências. É isso que deveria ser o correto perante a nossa sociedade. Infelizmente, tem pessoas que tentam deturbar esses valores, que tentam tirar esses princípios defendendo o bandido. Quer defender bandido? Meu irmão, pega, leva para tua casa, lá ele vai te assaltar, lá ele vai te ameaçar, lá ele faz o que quiser com você. Agora, não venha para a sociedade levantar a bandeira de bandido, porque bandido tem que ser tratado como bandido. Isso é inegável, inegável mesmo. Mandar um abraço aqui para a população que nos acompanha ali em Melgaço, através do canal 27.2. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Continue interagindo com a gente, fazendo parte da nossa programação. Manda mensagem para o nosso WhatsApp. Basta você apontar a câmera do seu celular, leitor de QR Code para o seu televisor e participar junto com a gente dentro da programação da Marajó TV. Vou mudando de assunto porque a gente vai falar de coisa boa. Gente, toda semana nós trazemos um quadro às quintas-feiras que é o Marajó em Movimento.
Ele conta a história de instituições, pessoas, empresas que movimentam o Marajó. Eu fui até a Ecofazenda Patuanu, que tem um projeto de desenvolvimento sustentável de produção rural para a região do Marajó. Inclusive é um centro de estudo e pesquisa com diversas ideias e projetos que poderão fazer a diferença para a vida de centenas e até milhares de pessoas que entendem a importância da produção na região. E é justamente o que eu vou te mostrar nesse momento aqui no nosso Marajó em Movimento. Hoje o nosso Marajó em Movimento vai contar a história de um projeto incrível aqui na zona rural do município de Breves, por isso que eu vim aqui para conversar com duas pessoas, Derek e o Roberto. Seja bem-vindo, Marlon. Obrigado. A gente vai contar um pouquinho da história da Ecofazenda Patuanu. Antes da gente adentrar no espaço, eu já percebi aqui na chegada que ali fora vocês têm um projeto diferenciado. Explica para mim, Roberto, como é isso? Esse é um projeto de pesquisa, né, para criação de peixe adensado sobre o rio, né? Então é um projeto relativamente fácil, que o ribeirinho tem condição de fazer, né? Porque pode usar madeiras, inclusive madeiras que não precisa ser madeira nobre, porque como fica dentro da água, ela preserva muito. Só estraga a parte de cima, que é natural, por exemplo, esse ali mesmo já vai receber reforma, né? Então aquele tanque menor lá é o tanque onde nós pegamos os alivintos, colocamos, né, para ele preparar, para ele ficar num tamanho maior, e depois ele vem para esse tanque. A grande vantagem aqui, Marlon, é porque a oxigenação é constante. Então a gente consegue fazer, colocar um volume muito grande de quilo por metro cúbico, né? Então se eu tivesse num tanque escavado, eu teria que ser um tanque relativamente grande, e esse tanque desse tamanho eu consigo engordar cerca de 1,5 toneladas por cada 13, 14 meses. Nossa! E Derek, esse projeto aqui de vocês, ele acabou sendo referência para outras comunidades do entorno, não é isso? Vocês conseguiram já fazer isso? Sim, a gente está cada vez mais integrando com as outras comunidades, a gente fornece mudas para outros projetos aqui nas comunidades, a gente tem ribeirinhos que estão replicando nossos SAFs, a gente está mandando sementes para o outro lado do Marajó, lá para Soure, por exemplo. Tem várias, né? A gente tem as parcerias com as universidades também, os alunos vindo aqui para aprender também. E agora a gente vai entrar aqui na Ecofazenda, porque para quem passa aqui na frente, olha só, vê um local extremamente simples, né? Porque algo aqui muito que a gente precisa destacar, hein, Roberto? Vocês fizeram de tudo para preservar a floresta e ao mesmo tempo trazer mais tecnologia para dentro dela, não é isso? A cara da Patuanu é a cara de uma casa de um ribeirinho. Então a gente não trouxe nada de sofisticação. Agora lá em cima sim tem as tecnologias, tem as coisas que faz com que ajuda os ribeirinhos a ter renda, enfim, viver melhor. E é justamente isso que a gente vai mostrar para você. Então bora lá conhecer um pouquinho da Ecofazenda Patuanu. Aqui a gente já está dentro da fazenda. Roberto, primeiro me explica aqui como é que vocês organizaram esse espaço aqui. Então aqui é um SAF educacional, né? Então aqui, por exemplo, é que a gente pode chamar de quintal produtivo. No entorno da casa sede, a gente tem algumas culturas que nós usamos para o consumo nosso, no caso goiaba, café, mamão, pupunha, né? Então ele foi plantado aqui e ele serve de base para a gente dar o treinamento para as comunidades e para não só comunidades ribeirinhas, mas a comunidade científica. A gente recebe muita escola, universidade, né? Então isso daqui é o SAF que vai na nossa panela, que a gente consome, faz suco, né? Pode ver que nós estamos na safra de goiaba araçá, né? Então tem várias utilidades, além do consumo também ajudar a alimentar os animais. Entendi. E Derek, você, para quem não sabe, o Derek é americano, mas fala tão bem português que vai passar batido, né? Derek, você imaginou um dia ter tanto conhecimento
conhecimento, tanta experiência assim, diante de tantas frutas, de tantos sabores diferentes aqui no meio da Amazônia? Bom, nunca imaginei. Primeiro, eu também sou brasileiro com muito orgulho, desde o ano passado. Então, aqui é incrível que cada ano a gente vem descobrindo novas frutas, novas culturas. Essa goiaba é um exemplo que a gente vê que é incrível, é muito gostoso, faz um suco, faz um sorvete. Então, ano passado a gente começou a plantar cumaru. A gente vê que tem muita demanda para cumaru, então pupunha, virei apaixonado com pupunha, café de manhã, café e pupunha, então é exatamente isso. Muito bom. E Roberto, nós temos aqui vários projetos, mas eu queria que tu explicasse para as pessoas de casa a situação do café, porque é algo até um pouco diferente aqui para a região e a população acaba consumindo café de fora, podendo produzir aqui na região, né? Então, nós temos inclusive que levantar essa bandeira, né? Então, eu sou do sul, fui criado debaixo do pé de café e eu nunca imaginava que o café tinha sido plantado primeiro aqui no norte. Principalmente no Amapá, no começo de tudo, 1720, 1760, e depois aqui, entrou aqui para o Pará. Então, na verdade, o café é nosso, o café é paraense, o café é mapaense, né? É incrível porque você não é só a questão da receita para venda, mas é porque é um produto de consumo imediato na família, né? Então é importante a gente produzir café aqui no Marajó. Inclusive, ainda agora há pouco a gente tomou um gole desse café, uma delícia particularmente. Roberto, eu queria que tu explicasse pra gente como é que funciona esse compartilhar de conhecimento. Vocês aqui têm um ciclo constante de colaboradores, de gente que vem de fora, e vocês sempre que eu vejo, vocês dão mudas, dão projetos, dão metragem lá dos tanques para criação de peixe. Como é que vocês compartilham essa ideia com todo mundo? Marlon, aqui é uma coisa incrível, né? Pra você ter uma noção, daqui do Marajó até Roraima, nós temos contato com as comunidades que nos ajudam a fornecer muda. Nós recebemos, inclusive, 4 caciques ali daquela região Roraima, Venezuela, que nos trouxe algumas informações sobre a fruta mari, né? Inclusive, tudo que se pode fazer com mari, não só o consumo de manhã cedo com café, mas fazer farinha, fazer um monte de coisa. Então, esse compartilhamento dessas informações faz com que a gente vá enriquecendo o conhecimento aqui. Então, cada vez que a gente visita uma comunidade, principalmente aqui em Santarém também, que a gente está com super relacionamento com as comunidades ribeirinhas lá de dentro da floresta, eles têm nos trazido muitas coisas, né? Eu, por exemplo, nunca imaginava que essa goiaba araçapeira, ela, na região de Santarém, ela chega a ser praga, porque ela dá muito nas margens do rio Amazonas, mas é uma praga incrível, benéfica, saborosa, né? Então essa troca de experiência é muito importante, porque é o seguinte, nós trouxemos a goiaba araçá porque alguém nos deu, só que hoje aqui no Marajó são várias casas de ribeirinho que já tem goiaba araçá porque a gente passou, como tem um café, entendeu? Como também tem a mamorana, o pessoal pesca mamorana, tá ali na beira do rio, não pode ser plantada em terras altas. Pode ser plantada e a gente está provando isso, e além de tudo, nós trazemos as pessoas que têm um conhecimento de fazer produto com essas frutas, né? Por isso que a Patua Nua é ser um ciclo, toda semana tem gente, sabe? A gente não é muito de estar na cidade, você sabe que, né, poucas vezes a gente vai lá no necessário, a gente foca aqui porque cada dia tem um dia de pesquisar e um dia de colocar na prática o que a gente recebe dos ribeirinhos. Qual que é o papel, ou qual que seria o princípio de vocês dois se unirem e virem para o meio do Marajó? Porque normalmente as pessoas aqui, apesar de ser um local belo, de ser algo acolhedor, muita gente quer sair daqui. E vocês já vieram para cá e fizeram um investimento dessa proporção aqui no meio do Marajó praticamente. Bom, eu sou da ilha de Manhattan, então a ilha de Marajó é assim, meio parecido. Ilha, né? Lá tem Aranhaceu, aqui tem Buriti, né? Então... Mas a gente vê uma riqueza muito grande do Marajó, de todas as frutas, também as comunidades, né? Uma vontade grande das pessoas a participarem, a ser parceiros, a trabalhar conosco. Então, o Marajó, né, também é uma região que sempre, né, tem umas necessidades de geração de emprego, de trazer novos modelos. Então a gente vê aqui uma grande oportunidade de estar juntos, estar crescendo junto com as comunidades. Essa comunidade onde a gente está tem sido muito especial. A gente criou muitas amizades com as pessoas ao longo dos anos. Então para nós tem sido um lugar muito bom, relativamente perto de Breves. Então tem uma logística, mas é viável.
Sim, o açaí, então, o açaí, né, é marajoara, é um açaí, o açaí nativo, como a gente conhece, o açaí regional, né? Então, o que nós fizemos? Aí sim, colar na pesquisa, colar na Embrapa, colar nos pesquisadores que estão melhorando essas frutas, né? No caso específico, o açaí, né? Hoje, por exemplo, aqui nós temos todas as variedades de açaí. Então, nós temos desde o regional, aí nós temos BRS Pará, que é onde nós temos um grande volume de árvores plantadas em produção. Nós temos o BRS Pai d'Égua, mas nesse intervalo entre o Pará, o BRS Pará e o Pai d'Égua, a Embrapa estava estudando o chumbinho e tal. Tudo isso nós temos aqui. São quase que a mesma variedade, muda o tamanho de espessura. Só que agora não tem a novidade. Nós temos o açaí tríplice, que na verdade numa única boneca ele dá 3 cachos. Também é um estudo que já levou algum tempo que o pessoal fez. Recebemos as mudas, inclusive o ano que vem acho que a gente vai ter a primeira safra, assim, pouquinhos pés, 10 pés produzindo, mas agora nós estamos a grande vedete que nós recebemos de Acará. A gente vai fazer as primeiras 1000 mudas do açaí gigante, onde o cacho dá mais que um paneiro. E esse é o objetivo, a gente buscar essas tecnologias para chegar no ribeirinho, porque é o seguinte, se o açaí é o carro-chefe do Marajó, a gente tem que fazer com que ele dê dinheiro. Se ele é uma planta altamente produtiva, o ribeirinho vai ter mais dinheiro. E aí a gente vai evoluir todo mundo junto, né? Tá certo, e esse que é o papel da Ecofazenda, ajudar, auxiliar as comunidades. Foi um prazer estar aqui com vocês, obrigado por me receberem aqui, por contar um pouquinho da história da fazenda, e sem contar que vocês podem também acompanhar através das redes sociais a Ecofazenda Patuanu, o Derek e o Roberto, que são pessoas que estão compartilhando conhecimento não só para o Marajó, mas para toda a Amazônia, desses conhecimentos adquiridos aqui na fazenda. Obrigado, Roberto, obrigado, Derek. Obrigado. Conte com a gente sempre. Obrigado, Marlon. Tamo junto. É uma satisfação receber você e toda a sua equipe. Ok, obrigado. Gente, é incrível o projeto da Ecofazenda Patuanu, um verdadeiro centro de pesquisa, de desenvolvimento de projetos e que pode, inclusive, fazer a diferença para o desenvolvimento econômico da realidade do Marajó. Infelizmente, o que falta muitas vezes é investimento do próprio poder público, em um olhar por parte do poder público para pegar tudo que já foi desenvolvido aí, todos os estudos, todo o conhecimento desenvolvido no coração do Marajó, praticamente 40 minutos aqui de Breves, vai desde aí da produção de alevinos até desenvolvimento de produção de alto grau aí na área do açaí, diversas outras frutas que podem gerar emprego, renda, produção para o Marajó. Então eu acredito que é um projeto que precisa realmente ser mais conhecido, ser mais compartilhado e, acima de tudo, precisa de apoio da gestão pública municipal e aí de todos os municípios, né? Porque a Ecofazenda sempre está aberta a receber pessoas que queiram pegar conhecimento, compartilhar ideias e desenvolver a produção rural. Hoje, infelizmente, o Marajó ainda consome aqui a nossa produção. A gente vê na chegada das embarcações aqui toda a quinta. A gente tem segunda-feira também a chegada de grande quantidade de frutas, verduras e legumes e a gente tendo alto potencial para produzir. Infelizmente, nós estamos numa região extremamente rica, mas que muitas vezes é pobre por falta de investimento para que a gente tenha uma produção rural adequada para pelo menos atender às nossas necessidades e depois, é claro, trabalhar a verticalização dessa produção para atrair também recursos a partir da nossa produção rural. Mas é um projeto piloto incrível, uma ideia desenvolvida aqui na região e que pode fazer a diferença para a população. E é claro que a gente espera que as autoridades, que o poder público possa ter esse olhar também para entender a importância deste projeto para o desenvolvimento da nossa região. Nos próximos dias a gente vai estar trazendo mais detalhes aí desse projeto incrível da Ecofazenda Escola Patuanu aqui no município de Breves. Mandar um abraço aqui para o pessoal que me acompanha através da internet lá no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia no Facebook, TikTok, Instagram. Muito obrigado pela companhia, pela audiência, a população de Melgaço, canal 27.2, aqui na região de Breves, Bagre, Curralinho, canal 27.1 da Marajó TV. Muito obrigado pela companhia, o nosso WhatsApp está na tela, você participa, manda mensagem e interage junto com a gente. Bora mudar de assunto aqui dentro da programação da Marajó TV, porque agora é hora de esporte. Jairo, muito boa tarde, bem-vindo ao Balanço. A gente vai falar do que agora? Boa tarde, Marlon. Boa tarde a toda a nossa audiência. Vamos começar falando de Copa do Brasil. Ontem nós conhecemos a quinta equipe
classificada aqui, representante do Pará na competição, na Copa do Brasil. Nós tivemos aí a Tuna Luz classificando, fazendo uma goleada ontem, né? Classificou contra o Tocantinópolis, fez 4-1, classificou a quinta equipe, como eu falei, nós temos Águia de Marabá, Castanhal, Remo, Paysandu e a última equipe classificada agora, a Tuna Luz, que goleou ontem, classificando, como eu falei, a quinta equipe. Pela primeira vez na história, o Pará vai ter 5 equipes representantes na Copa do Brasil, e sabemos que a Copa do Brasil é uma das competições que mais pagam bem. Só nessa classificação aí da Tuna já caiu um cascalho na conta. Então, cada fase que as equipes irão passando, vai caindo dinheiro aí na conta dos clubes. Então, já sabemos que o Paysandu e Remo já estão classificados. O Remo, como é a primeira divisão, né, ele já entra lá na quinta fase e vai continuar aí a Copa do Brasil. Vamos acompanhar os gols da Tuna de ontem. Noite de quarta-feira com bola rolando pela Copa do Brasil 2026, o Pará fez história. A Tuna Luso brasileira goleou o Tocantinópolis por 4-1 e garantiu a vaga na próxima fase da competição. Com a classificação, a Tuna se junta ao Águia de Marabá, Castanhal, Remo e Paysandu, formando 5 representantes do Pará na competição. Um feito histórico, já que o estado nunca teve tantos clubes ao mesmo tempo na Copa do Brasil. A Tuna dominou a partida do início ao fim, Jaime arriscou de fora da área e abriu o placar para a Lusa. Depois de um cruzamento para a área, Luan subiu de cabeça e marcou o segundo. Paulo Rangel, oportunista, aproveitou dentro da área e ampliou 3-0 Tuna. Jaime apareceu novamente e marcou um belo gol para fazer o 4-0. Tocantinópolis ainda fez o gol de honra, mas já era tarde para a reação. Placar final, Tuna 4, Tocantinópolis 1. A Tuna segue viva na Copa do Brasil 2026, levando o futebol paraense ainda mais longe na competição. Tá aí, parabéns à Tuna Luz, os torcedores da Tuna estão felizes da vida, com certeza, com essa classificação. Agora vamos falar de final do Campeonato Paulista. Ontem nós tivemos o jogo de ida, Palmeiras e Novo Horizontino se enfrentaram, o Palmeiras levou a melhor, venceu por 1-0 e nós vamos ter o jogo de volta nesse domingo lá em Novo Horizonte, que vai ser decidido quem vai ficar com a taça de campeão paulista de 2026. Vamos acompanhar o gol de ontem. Quarta-feira também teve o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O Palmeiras saiu na frente ao vencer o Grêmio Novo Horizontino por 1-0. Aos 34 minutos, Flaco Lopes ajeitou para a perna esquerda e de fora da área bateu rasteiro para o fundo da rede. Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. O Novo Horizontino teve grande chance de empatar quando Vinícius Paiva foi derrubado dentro da área. Pênalti. Na cobrança, Robson bateu forte no meio, mas o goleiro Carlos Miguel ficou parado e fez a defesa. O Verdão ainda chegou a marcar o segundo com Gustavo Gomes após rebote do goleiro, porém a arbitragem anulou o lance por impedimento. Placar final, Palmeiras 1, Novo Horizontino 0. O jogo de volta será domingo às 8h30 da noite em Novo Horizonte, no estádio do Novo Horizontino. O Palmeiras entra em campo com a vantagem do empate para conquistar o título do Campeonato Paulista. Aí, meus amigos, um placar indefinido. O Palmeiras foi superior dentro de casa, um tapete aí no Allianz Parque. A torcida compareceu, torceu, claro, ali elevou o nível da partida, uma partida incrível, um jogo lá e cá. O Novo Horizontino, apesar de não ser um time expressivo no cenário nacional, está demonstrando que mereceu estar nessa grande final e jogou de igual para igual contra o Palmeiras. E o jogo de volta em Novo Horizonte, nós sabemos que vai ser muito difícil. O Novo Horizontino eliminou o rival do Palmeiras, que foi o Corinthians, na semifinal. Então já sabemos que lá em Novo Horizonte é outro jogo e essa vantagem do empate não é muita coisa para o Palmeiras, não. E o Novo Horizontino vai para cima e o Palmeiras tem que se cuidar para não tomar essa derrota lá no jogo de volta e deixar o título com o Novo Horizontino, Marlon. Obrigado, Jário, pelas informações do esporte. Amanhã tem muito mais aqui dentro da nossa programação esportiva. Enche mais na tela para mim, produção, que a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, porque a gente já está com o nosso time de repórteres para a gente começar a trazer as principais informações aqui da região. Primeiro, o desfecho dessa situação da morte deste jovem. Você acabou de ver
aí lá do município de Gurupá. Já estou na tela aqui com Isaac Mendonça e a Mary Nunes, porque a gente vai começar com o nosso time de repórteres ao vivo aqui dentro do Balanço Geral. Isaac, daqui a pouquinho você já vem para trazer as informações dessa situação lá do município de Gurupá, mas eu começo com a Mary Nunes. Mary, parece que a Polícia Civil fez uma grande operação no estado do Pará, inclusive com cumprimentos de mandados de prisões aqui no município de Breves e também em Melgaço. É isso? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, Marlon, para você, para todo mundo, chegando ao vivo aqui para trazer informações dessa mega operação desencadeada pelas forças de segurança aqui do estado do Pará. Ao todo, 104 mandados judiciais de prisão preventiva foram expedidas nessa mega operação contra a organização criminosa que atuava, ou melhor, que atua aqui no estado do Pará e em outros estados do país. Essa operação em uma nova fase foi deflagrada nesta quarta-feira, denominada Coalizão pela Paz, e foi aí deflagrada na região metropolitana de Belém e também outros municípios aí no interior do Pará, além de outras cidades do Rio de Janeiro, Santa Catarina e também no estado de Goiás. De acordo com informações da Secretaria Estadual de Segurança Pública, até às 13 horas desta quarta-feira, 35 pessoas já haviam sido presas, sendo 26 no Pará e 15 na região metropolitana aí, de Belém, da Grande Belém. Isso aí de acordo com informações da Polícia Civil. Essa mega operação foi realizada aí pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado e também equipes da Polícia Civil que cumpriram esses mandados de prisão aí expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará. As cidades de Melgaço e também aqui de Breves tiveram 2 alvos durante essa operação, que foram esses mandados de prisão preventiva foram cumpridos pela Superintendência Regional de Polícia Civil. 2 mulheres foram presas em flagrante, sendo uma lá no município de Melgaço e outra aqui em Breves. De acordo com informações, essas mulheres aí foram identificadas do alto escalão, elas atuavam aí no alto escalão dessas organizações criminosas, mas todas essas informações aí estão sendo levantadas e investigadas pela Delegacia de Polícia Civil aqui do município de Breves. Essa operação aí teve um resultado positivo, de acordo com as forças de segurança pública. O delegado-geral da Polícia Civil aqui do estado do Pará deu mais informações pra gente. Vamos acompanhar agora. Desde as 3 horas da madrugada, a Polícia Civil e a Polícia Federal, através da PIC, estavam reunidos aqui, analisando o material para o cumprimento da operação. Mais de 250 policiais, civis e também o efetivo da PF saímos de madrugada já para cumprir os mandados de prisão. Ao todo, foram 35 mandados cumpridos dos 104 que foram decretados. Só que na região metropolitana foram 16, em todo o estado do Pará 26. No total, 7 estados da federação envolvidos nesta operação desencadeada aqui pelo estado do Pará, tanto pela Polícia Civil quanto pela Polícia Federal, através da PIC. São pessoas importantes dentro da estrutura hierárquica da organização criminosa, idealizadora de missões e também aqueles que cuidam no cadastro. Pessoas responsáveis pelo cadastro e planejamento das ações contra agentes públicos e também fazendo a pressão, a extorsão em comerciantes. Como se trata de uma organização criminosa com atuação em todo o território nacional e considerando que são criminosos profissionais, então é muito comum que eles se escondam nos mais variados municípios e também em outros estados. Portanto, em cada fase dessa operação, nós tivemos que
fazer um trabalho tanto de levantamento quanto de cumprimento desses mandados de forma coordenada e articulada com as outras instituições da segurança pública, tanto do Pará quanto dos outros estados, incluindo polícia civis, muitas vezes polícia militar, polícia federal e as FICOS dos outros estados, né? Dessa vez não foi diferente, contamos com o apoio de polícia civis de outros estados, das FICOS de outros estados, e também da Polícia Civil, através das suas diretorias, tanto do interior, região metropolitana, diretoria de polícia especializada e diretoria de atendimento a grupos vulneráveis. Com todo esse apoio, todo esse trabalho articulado, nós conseguimos esse resultado de 35 mandados cumpridos em diversas regiões, diversos municípios do estado. Segundo a Superintendência Regional de Polícia Civil aqui do município de Breves, depois de serem feitos todos os procedimentos necessários, as 2 mulheres que foram presas nessa mega operação serão encaminhadas para um presídio feminino na capital Belém, onde permanecerão à disposição da Justiça. Marlon. Meire, obrigado pela participação. A gente destaca a forma integrada como a polícia tem atuado, não só aqui no estado do Pará, mas também com integração com outros estados, localizando essa ramificação criminosa. Estou com a Meire Nunes falando dessa grande operação ao vivo e o Isaac já está chegando aqui com a gente ao vivo dentro da programação do Balanço Geral, direto do município de Gurupá, porque lá uma outra situação aconteceu. Nós noticiamos a morte de um jovem na praia, às margens do Rio Amazonas. A partir daí teve protesto, teve mobilização da família e a Polícia Civil chegou a um desfecho, inclusive com a prisão do principal suspeito dessa morte, desse homicídio em Gurupá. É isso, Isaac? Boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Boa tarde, meu amigo Marlon, e a todos que nos estão acompanhando, né? Pois é, meu amigo, ontem a polícia cumpriu o mandato de prisão preventivo desse principal acusado de ter ali cometido esse homicídio lá na Praia do Coqueiro. Logo no início, meu amigo, da manhã de ontem, a polícia já começou ali uma diligência até chegar ao cidadão que está à disposição da justiça no exato momento. A polícia ontem, meu amigo Marlon, prendeu esse cara lá na cidade de Gurupá, que na cidade de Gurupá, na verdade, é o principal suspeito de ter cometido esse homicídio. A Polícia Civil começou uma diligência após as investigações, os desfechos, porque o médico, meu amigo Marlon, não constatou água no pulmão, ou seja, significa que não foi uma morte por afogamento, porque quando é uma morte por afogamento, sempre tem a água no pulmão, que se chama asfixia mecânica. Então a polícia aí vinha investigando tudo ao longo do dia, a gente acompanhou um protesto e tudo mais, mas ontem a polícia prendeu, por meio do RISP, né, que é a Superintendência Regional do Marajó, ela conseguiu prender o cidadão de Benedito Vargas Marques, que é o principal suspeito de ter ali cometido o ato de homicídio aqui na cidade de Gurupá. Na manhã, era 8h30 da manhã, a polícia ali começou toda essa investigação e por volta de 9h45 da manhã ele já estava à disposição da justiça. E além de mais, meu amigo Marlon, ele já responde, esse principal suspeito, o vulgo B, conhecido na cidade de Gurupá, ele já respondia por outros crimes e agora a polícia investiga para tentar localizar se foi só ele ou se teve mais pessoas que participaram, porque era um grupo, meu amigo Marlon, de 8 pessoas, segundo as informações, que estariam na Praia do Coqueiro no dia do crime. Então, a polícia deve ouvir essas outras pessoas para tentar desmanchar todo esse desfecho, porque a população aqui de Gurupá realmente muito ansiosa em relação a essa questão. Então ele está à disposição da polícia. Ontem a gente conversou com o delegado e nos próximos dias a gente vai trazer novas atualizações, porque a polícia segue investigando aqui. É uma longa história isso, é esse caso aqui no município de Gurupá, e a gente vai seguindo acompanhando aqui, meu amigo Marlon. Sempre que tem novidades a gente vai chamando, porque assim, a gente vai ler aqui o pequeno texto que o delegado nos repassou. A ação resultou na prisão de Benedito Vaz Marques, conhecido como o vulgo B. Ele foi indiciado por envolvimento no crime de homicídio qualificado na Praia do Coqueiro em 2026, no dia 18. Então nós vamos seguir aqui acompanhando. O corpo do jovem foi encontrado nas margens do Rio Amazonas após ser lançado a uma douradeira. O corpo foi lançado e foi puxado para fora da água. Então nós vamos seguir acompanhando aqui o corpo do jovem João Pedro Correia Nunes.
né, foi encontrado, foi encaminhado até o hospital e aí começou toda aquela investigação que a gente já falou agora anteriormente. Então, meu amigo, de acordo com a polícia, há suspeita de participação de outras pessoas no crime e a diligência segue as investigações. Nós vamos seguir acompanhando aqui, meu amigo Marlon, todo esse desfecho e com certeza ao longo da semana a gente vem trazer atualizações desse caso aqui na cidade de Gurupá. Volto com você aí nos estúdios da Marajó TV, meu amigo Marlon. Obrigado, Isaac. É claro que atualizações a gente traz porque é um assunto que repercutiu muito no município de Gurupá e o povo de Gurupá sempre tão acolhedor, sempre trata tão bem. Infelizmente, uma história como essa, lamentável, a gente tendo que noticiar. Obrigado, Isaac, ao vivo, direto lá de Gurupá. A gente muda de assunto porque eu vou trazer informação para você de uma programação muito bacana e, na verdade, hoje pela manhã, a nossa repórter Meri Nunes fez uma roda de conversa com mulheres parteiras aqui do município de Breves. Afinal, este mês a gente está comemorando o Dia Internacional da Mulher, tem momentos importantes e a Associação das Parteiras de Breves faz um trabalho muito bacana aqui na região do Marajó. E você vai ver esse bate-papo que foi gravado hoje pela manhã. Essa conversa é muita história, muito conhecimento e compartilhamento para a população da região. Veja só. Neste 8 de março, data em que o mundo celebra o Dia Internacional da Mulher, a homenagem ganha um significado ainda mais especial no arquipélago do Marajó. Em meio aos campos alagados, rios extensos e comunidades ribeirinhas, as mulheres marajoaras se destacam como símbolo de resistência, trabalho e transformação social. São agricultoras, artesãs, professoras, empreendedoras e líderes sociais que diariamente enfrentam desafios históricos, como acesso a políticas públicas, saúde e educação. Ainda assim, mantém viva a cultura e a identidade marajoara, transmitindo saberes tradicionais de geração em geração. Nessa data especial, a homenagem se volta a mulheres que transformam cuidado em missão de vida. São as parteiras tradicionais, um grupo de mulheres que carrega adiante um ofício ancestral que salva vidas e fortalece comunidades. Uma das expressões mais fortes dessa tradição é a Associação das Parteiras Tradicionais do município de Breves, criada em 2010 com o objetivo de fortalecer a assistência de saúde à gestante e ao recém-nascido com base nos saberes populares. A associação nasceu de uma união de dezenas de parteiras locais e hoje representa mais de uma centena de mulheres que atuam como referência de cuidado maternal na zona rural e urbana do município. Além de praticarem a arte de partejar, transmitida de mãe para filha, muitas mulheres da associação têm participado de capacitação promovidas em conjunto com instituições de saúde e parceiros locais. Um passo importante para ampliar a segurança e a dignidade no atendimento às gestantes. Entre as lideranças, Maria Augusta da Cunha se destaca o promover o reconhecimento desse ofício, resgatar histórias familiares de partos e fortalecer a organização coletiva das parteiras. E nessa semana de homenagens, dar visibilidade a essas trajetórias é reconhecer o valor, a luta e a bravura das mulheres marajoaras. Para participar dessa homenagem, hoje nós convidamos as parteiras tradicionais aqui do nosso município e, claro, nada mais justo do que elas participarem desse momento muito especial da nossa homenagem aqui do Grupo Marajó de Comunicação. Aqui ao meu lado está a presidente da associação, a Maria Augusta, bem como as outras parteiras também, que tem muita história e um legado importantíssimo para todos nós. Eu vou começar esse bate-papo, Augusta, com você, agradecendo primeiramente por vocês terem aceitado o nosso convite, estar hoje aqui, compartilhar a trajetória de cada uma de vocês aqui no nosso município, que a gente sabe que é muito importante a dedicação de cada uma de vocês. E desde já, feliz Dia das Mulheres para todas nós. Muito obrigado. Temos assim que agradecer também pelo convite e pelo reconhecimento. E só dizendo assim que o Dia da Mulher não é só no dia 8 de março, mas é todos os dias,
quanto o trabalho que cada parteira tradicional desenvolve, o legado que cada uma tem, porque são muitos feitos, são muitas histórias. E dizendo assim, né, que quanto assim nós estamos hoje responsáveis por esse movimento, o maior movimento de mulheres no Marajó, nós assim nos sentimos muito honradas por estarmos aqui mostrando para a sociedade mais uma vez que nós estamos assim num grande avanço, que nós estamos assim dizendo que nós já obtivemos muitas vitórias, quanto assim nós estamos também lutando pela remuneração pelo Ministério da Saúde, para que as parteiras elas tenham o seu trabalho, como elas têm já a referência, elas têm já o reconhecimento como profissionais da saúde, mas ainda falta muita coisa para nós alcançarmos os nossos objetivos. Mas assim, só dizendo que a nossa luta ela é intensa, a nossa luta ela não vai parar. Nós estamos assim fazendo um trabalho que eu tenho certeza que vai ficar por muitos e muitos anos, que é a gente continuar na tradição que passa de mãe para filha, de filha para neta. Então assim, né, hoje só gratidão a Deus por este momento e só dizer que feliz Dia Internacional das Mulheres para todas as mulheres do Marajó e em especial as nossas parteiras tradicionais. Vou conversar também com a dona Ana Carneiro, que faz parte dessa associação e, claro, tem muita história para compartilhar com a gente. Dona Ana, queria que você falasse um pouco para a gente aqui da sua trajetória enquanto parteira tradicional. Tá, bom dia a todos. Minha tradição de parteira, eu acompanhava a minha mãe. A minha mãe era parteira do município de Curralinho, todo mundo conhece. Maria Gonçalves, que chamava Cota para ela. E aí, eu era pequena, eu não podia ficar em casa e eu acompanhava ela. Para segurar as velas, lamparina, no interior, né? Aí era com lamparina, era com lanterna, era essas coisas assim. Aí naquilo eu fui, depois ela já confiou em mim e já mandava mais eu do que ela ia. No início era uma espécie de assistência. Era. Aí que quando eu peguei os 13 anos, eu peguei a criança só eu. Uma criança só eu. Com 13 anos? Com 13 anos. Aí dei conta da pessoa, era porque elas foram para o roçado cortar o arroz e eu fiquei com essa mulher grávida lá. Eu disse, mas mamãe, a senhora disse que ela vai ter esses dias. Ela disse, não, minha filha, mas tu dá conta, pode ficar. E muitas outras, a gente passa sacrifício. No interior é difícil, tudo é difícil para a gente. Porque lá não tem energia. Lá tem de a gente ter a lanterna da gente, tem de a gente ter a lamparina, tem de estar equipado, né? Aí a mamãe, nós já tínhamos nosso material direto com a mamãe, nós mandar comprar pilha aqui em breve. Aí nós arrumávamos tudo de nossas coisas. Quando não dava para ela ir, era eu que ia. Assim, quando era de tempo, nunca faltou nenhum. Tudo, graças a Deus, hoje em dia, tudo tão vivo. Tudo tão vivo para contar. Um dia desse eu falei para a menina que chegou, uma mulher lá, disse, a senhora que é a dona Ana? Eu disse, estou. Ela disse, mas meu Deus, a mamãe mandou eu aqui, que foi a senhora que pegou eu quando nasci. Orgulho, né? Orgulho. Eu disse, meu Deus, minha filha, então entra, vai tomar café lá com nós. A senhora... Aí filha dela moça já. As parteiras tradicionais são reconhecidas não apenas pela prática do parto, mas também por sua capacidade de acolher, orientar e acompanhar gestantes em áreas de difícil acesso, onde o deslocamento até uma unidade de saúde pode levar horas ou até dias. Meu primeiro parto que eu fiz foi lá e hoje, para nós, é uma experiência de vida muito grande. É uma experiência de vida muito grande que nós possamos falar para aquelas que estão começando a querer ser uma parteira. Que este dom, Meire, é de Deus.
Eu, Dona Ana e muitas colegas aqui, nunca fomos para dentro de um hospital estudar para fazer o parto. Esse dom é aqui, olha, da cabeça e vindo do coração. Como ela diz, eu sei a dor que a minha colega está ali sentindo. Eu já senti. Eu sei que dói, mas eu estou ali fazendo a minha parte, com muita fé em Deus, para que eu possa ajudar ela em tudo que for possível, né? Principalmente lá no Ribeirinho. A minha experiência, eu tenho uma experiência muito grande quando eu fiz o parto de uma cunhada minha, que foi 2 crianças, né? Quando eu vi nascer o primeiro, então essa minha cunhada nunca fazia nenhum exame. Hoje, as nossas parteiras já fizeram capacitação para explicar como elas têm que conversar com a nossa grávida para vir no hospital fazer os exames, tudo que precisa, né? O desafio é grande, falta de estrutura, dificuldade de deslocamento, em alguns casos, escassez de profissionais. Ainda assim, essas mulheres seguem firmes, movidas pela vocação e pela responsabilidade de cuidar da vida do próximo. Para muitas delas, ver seu trabalho valorizado representa não apenas gratidão, mas também o fortalecimento de uma tradição que faz parte da identidade do povo marajoara. Quem está aqui com a gente também é a dona Ednete Sena, que é uma dessas parteiras, também tem história, faz parte dessa tradição. Vai compartilhar também um pouquinho com a gente da sua trajetória, das suas experiências e, claro, a gente aproveita para homenagear todas vocês e a gente sabe que é uma missão, é um dom, é uma missão, porque vai além, dona Ednete, do ato de partejar, né? É uma dedicação ali que vocês têm em trazer uma vida ao mundo, né? E a gente sabe que isso é muito desafiador para todas vocês. É verdade. É uma missão, cara, de ser. Eu tenho essa missão, cara, de ser. Eu já trouxe esse dom. Acho que eu já trouxe esse dom, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, é parto. A minha mãe era parteira, minha mãe. O primeiro parto que eu fiz, eu tinha 15 anos. A minha mãe foi pro roçado, a minha irmã estava grávida, já no mês para tirar. Aí a minha mãe foi pro roçado, quando foi umas 9 horas do dia, a minha irmã deu dor nela. E agora ela falou, olha, tu tá acostumada a ver a mamãe fazer parto, tu vai ter que fazer. Eu digo, olha, acho que não é um bicho de 7 cabeças, né? Porque... cara disse, eu nunca tinha tido filho, mas eu já tinha visto a minha mãe fazer parto, né? Aceitou o desafio. Aceitei o desafio. Aí eu digo, vambora, mana, lá pro quarto. Aí nós fomos pra lá. Lá teve esse meu sobrinho tem 22 anos, parece que ele tem. Aí daí eu já não parei mais. Aí eu fui fazer parto, aí já me chamavam para fazer, já não era nem a mamãe de fazer a parto, já era eu que ia fazer. Aí uma coisa que eu também aprendi, eu já trouxe endireitar a criança, eu sei fazer, eu sei puxar rasgadura. Aí um dia desse, o cara disse, eu caí lá em casa, eu desmenti essa minha mão aqui, eu vim aqui para breve, para puxar aqui. Eu digo, quer saber? Eu mesmo vou endireitar essa minha mão, porque era uma dor insuportável que eu não tinha como eu pegar. Tudo que eu pegava caía desse lado. Aí o cara disse, eu mesmo meti a mão aqui e botei minha mão no lugar. Aí daqui pra ali eu tô fazendo um parto, que é da minha sobrinha eu já fiz uns 5 partos. Eu já fiz parto no Barco da Linha. Eu fui pra casa de uma nora minha nos macacos, né? Quando nós viemos de lá, aí passando da mãe Nádia, deu dor na pequena. Não foi nas macacos, não. Não, passando da Intel. Deu dor numa menina lá e a mãe dela, minha filha aguenta até chegar em breve. Como que aguenta até chegar em breve, né? Porque é uma coisa não tem como. A hora de nascer, vem mesmo. Aí tem alguma parteira, eu digo, olha, eu já faz um tempão que eu faço. Aí fizemos, arrudimos tudo de mulher lá, né? Lá mesmo no barco ela teve a criança. Uma meninona. E quando nós chegamos aí no porto,
Só que eu não tinha levado material nenhum, né? Que eu fui para passear. Aí eu fiz o parto dela, quando chegou aí a ambulância já estava no porto para levar a menina no hospital. Aí essa é a minha história, cara, disso. Entre histórias, memórias e gestos de gratidão, a homenagem às parteiras tradicionais de Breves encerra reafirmando o valor de mulheres que dedicam suas vidas ao cuidado e à chegada de novas vidas ao mundo. No Dia Internacional da Mulher, o reconhecimento simboliza respeito, memória e a certeza de que o saber e a coragem dessas guardiãs da vida continuam marcando gerações em todo o Marajó. Hoje nós temos 104 parteiras cadastradas na nossa associação e nós estamos aí na luta e tenho certeza que Deus vai nos abençoar e que a vitória virá, com certeza. Gente, que incrível, né? São tantas histórias, são tantas vidas que vieram ao mundo através do trabalho de uma parteira tradicional, inclusive que já é reconhecido pelo Ministério da Saúde. Aqui em Breves a gente tem literalmente dezenas de mulheres que atuam como parteiras tradicionais, às vezes sem remuneração, mesmo pela vontade de querer ajudar, de contribuir. Isso é inegável, tá bom? E aproveitar e mandar um abraço aí para todas elas. Agradecendo pelo carinho da sua audiência, a sua companhia, lembrando que você acompanha também através dos nossos canais do YouTube todas as reportagens exibidas aqui na Marajó TV. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela companhia e até amanhã, se Deus quiser.